Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. Vamos falar sobre a situação do Corinthians, que vive um verdadeiro drama no Brasileirão 2024. Após uma sequência de derrotas, o time alvinegro está no Z4, a zona de rebaixamento do campeonato, e enfrenta a difícil missão de escapar dessa posição incômoda. A esperança do técnico e da torcida está na necessidade de uma sequência inédita de vitórias para virar o jogo, o que pode começar no duelo decisivo contra o líder Botafogo. A disparidade entre os ataques de Botafogo e Corinthians é grande. O time carioca tem o ataque mais eficiente do Brasileirão, enquanto o Corinthians luta para ajustar sua ofensividade, criando um verdadeiro abismo entre as equipes. No entanto, os números enganam, e o Corinthians acredita que há um paradigma a ser quebrado nesse confronto. Mesmo com um ataque menos produtivo, a equipe paulista pode surpreender o Botafogo. Para dar ainda mais esperança, o atacante Carrilho foi relacionado pela primeira vez para jogar contra o Botafogo. Será que ele será o fator decisivo para ajudar o Corinthians a conquistar essa vitória tão importante? A estreia de Carrilho é aguardada com muita expectativa pelos torcedores. Agora, é tudo ou nada para o Corinthians. A fuga do Z4 passa por essa sequência de jogos decisivos e a estreia de Carrilho pode ser o ponto de virada que a equipe tanto precisa. Será que o Timão consegue surpreender o Botafogo e retomar sua trajetória de glórias? Deixe seu comentário com sua opinião e previsão para os próximos jogos. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os detalhes dessa emocionante batalha do Brasileirão 2024. E nesse vídeo que está a seguir, vamos ver as opiniões de João Pedro Brandão e Careca Bertaglia. Rapidamente, como você imagina um Corinthians ideal, com a chegada de todos esses jogadores, pensando um pouco na forma, porque não vou te perguntar qual que é o sistema, é 3-5-2, não, porque a gente sabe que o futebol é dinâmico e a gente vive batendo nessa tecla, então não podemos ser contraditórios aqui. Mas qual que você acha que é o encaixe melhor para o Corinthians? Como você imagina também o Emiliano e o Ramon escalando esse time? Porque torcedora corintiana, não adianta achar que vai jogar Romero, Thales, Garro, Coronado, Yuri, Memphis, todos juntos. Não adianta, não adianta. E é bom isso, porque o Corinthians vai ter opção no banco de reserva. Há quanto tempo a gente não fala disso aqui, Careca? Que às vezes os técnicos olhavam para o banco e falavam, pô, e agora o que eu faço? E agora o Corinthians vai ter essas opções. Pelo menos essa é a minha visão, Carecone. Queria saber de você, como é que você acha que vai vir esse encaixe aí corintiano? Cara, primeiro, eu vou te fazer uma pergunta antes de responder, e você só responde sim ou não. Você viu a entrevista do Memphis Depay? Eu vi alguns trechos, Carecone. Eu tava cuidando de outras Tá, coisas vamos aqui lá. dos nossos É, podcasts. Vi eu. alguns pedacinhos. Sim. Tá, então eu vou falar. Eu tive na coletiva, acabei de chegar na minha casa. Vou fazer um Isso eu jabazinho vi. aqui, e daqui a pouco tá lá. Daqui a pouco tá lá no meu Instagram. E eu fiz uma pergunta justamente nesse sentido, né? Falei para ele de alguns desenhos táticos que o Corinthians vem jogando, né? Eu, no meu jeito, e tô aberto a discussões, quando muita gente acha que é um 3-5-2, na minha cabeça é muito desenhado um 3-6-1. Três zagueiros, dois alas, um quadrado no meio de campo, com Thales e Garro nas meias, dois volantes e o Yuri no lugar do Hector, né, que foi contra o Flamengo, um 3-6-1. O Thales não tá jogando de atacante, o Thales é um meia atacante e tem jogado muito bem. Tem jogado entre a linha lateral, o lado esquerdo, e o meio de campo ali, naquela região, muito bem, tô gostando demais. Ontem, por exemplo, muita gente imaginou um 4-3-3. Não, foi um 4-4-2. Thales e Garro nas meias, Yuri e Romero aberto. Isso me dá uma confiança no Ramon, porque eu sempre bati nessa tecla. Você tem que escalar o time com o que você tem de melhor no dia, no adversário que você vai enfrentar no dia. E foi o que eu perguntei pro Depay, pro Memphis. Onde você se vê? Onde encaixa nesse você assistindo ontem? Porque ele começou como um jogador de beirada, virou um jogador... Ele até usou um termo numa do Salazar, da Gazeta lá,
que ele se considera um 9,5. Ele se considera entre o 9 e o 10. E é muito legal isso. Eu adorei quando ele falou isso. Inclusive, vou mandar um abraço pro meu amigo Guga, que também é um 9,5. Cara, ele é um cara que vai jogar atrás do atacante, ele é um cara que abre espaço, tem uma finalização. E quando você traz esses caras que podem jogar em várias funções, eu vou começar a responder a sua pergunta. Faz de um time com 15, 16, 17, 18 titulares. Eu não consigo escalar. Desculpa, não é muro. Eu não consigo escalar o Corinthians ideal. Eu não consigo. Tem muitas opções táticas. Você tem muitas opções táticas. Você pode jogar com 3 zagueiros e continuar com a linha. Eu falei aqui contra o Botafogo. Ele vai ter uma linha de 4, provavelmente, porque ele não confia no cara, tem o Kaká. Mas o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai fazer um tripé de meio de campo para se defender. Ele vai colocar o Martínez na cabeça, vai colocar pelo lado direito, que ele já falou que o Carídio joga nessa função. Inclusive, eu vi um jogo aqui, fui procurar Al Hilal e Flamengo. Ele joga demais naquele jogo que o Al Hilal elimina o Flamengo, e Flamengo do Vitor Pereira. Ele é um desses volantes. Ele é um cara que pode ser um extremo, um cara que pode ser um cara da segunda linha, numas 2 linhas de 4. Aí você tem o Alex Santana daqui a pouco voltando. Você pode ser um enganche de segundo atacante junto com o Memphis ou com o Yuri. Você tem um cara de beirada que pode jogar também aberto, o Romero de um lado. Cara, você ganha opções. Hoje, que pena que o Corinthians demorou tanto e deu na mão do Rubão para fazer o elenco no começo do ano. Porque o Fabinho Soldado faz um grande trabalho. Vou até procurar o nome do analista de mercado que ele trouxe agora no meio do ano, que também faz um grande trabalho. Buscou 2 jogadores sem conto e que vão ser úteis, inclusive o Carídio, que foi treinado pela família Dias, e o outro Memphis Depay, que dispensa apresentações. Então, acho que não tem um Corinthians ideal. Acho que aos poucos você vai ganhando opções de mais titulares, mais caras com essa vaga cativa. Nos jogos mais importantes vai jogar o Martínez, mas o Ranieri também pode jogar, pode ser útil, entendeu? É isso que eu quero trazer para o torcedor corintiano. Não se apegue a 11. 11 ganha jogo, 16, 17 ganha campeonato. E acho que o Corinthians está no caminho certo. E isso não é muretar de forma alguma, viu, Careca? Porque explica justamente o que eu perguntei e eu concordo totalmente com você. Só antes, dando os devidos créditos aqui, eu lembrava que era alguém que está sempre conosco, que tinha falado sobre ser bom, né, ter 5 titulares e rodando. Foi o Luizão, foi o Luiz Freitas que falou com a gente naquela ocasião. E Meu ele amigo mesmo Luiz Freitas me lembrou aqui agora no chat. Então, dando o devido crédito para você, Luiz. E Careca, e um outro o nome ponto o nome do analista de mercado é Renan Bloise, que o Fabinho trouxe do Flamengo. Boa. Só para a gente arrematar essa questão do encaixe, tem um outro ponto que a galera que é um pouco mais antiga, que acompanha o futebol há muito tempo, também pode notar, que é a dinâmica do jogo atualmente. Um jogador hoje, no futebol atual, dificilmente cumpre apenas uma função. O cara que cumpre apenas uma função estrita, ele está ficando para trás e está perdendo espaço não só no Corinthians, como em qualquer outro time. Você vai lembrar melhor do que eu, Carecone, eu sei mais de estudar, de ler coisas, ver, mas na transição ali do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, futebol italiano, a Liga Italiana era a mais forte do mundo. E a gente teve, por exemplo, o Baggio foi um cara que teve muito problema lá na Itália porque ele gostava de jogar de meia centralizado, aquele tradicional camisa 10. E arrumou briga com o Fábio Capello, arrumou briga com o Arrigo Sacchi, enfim, arrumou briga com um monte de gente lá, porque ele queria jogar de meia centralizada, e às vezes os caras queriam colocá-lo ele mais aberto, ou como segundo atacante, enfim. Hoje em dia não tem espaço para um cara que fala, não, eu só jogo desse jeito, senão eu não jogo. Esse cara vai perder espaço no time, né, Careca? Então, eu acho que juntando, né, arrematando tudo isso que você trouxe, eu arremato dessa forma. O Memphis, o Coronado, o Garro, o Ángel Romero, o Thales Magno, eles vão poder jogar em várias posições diferentes de um jogo para o outro, a depender do que o time precisa. É para isso que a gente vai ficar de olho e vai analisar bastante aqui. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça.
e até o próximo vídeo. Até mais!